Na TV do Povo, na TV do Povo aí, gente! Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente! Beleza, beleza, beleza! Amigos e amigas da TV do Povo, nós que temos o compromisso de levar até vocês homens, mulheres, profissionais, pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade. E o nosso entrevistado de hoje é mais que especial. A gente valoriza e sabe da importância de nós que nascemos na cidade de Nova Friburgo e escolhemos morar aqui. Mais importante que isso, são pessoas que saem de outros municípios, de outros estados e escolhem Nova Friburgo para morar, para trabalhar e principalmente produzir riquezas para a nossa sociedade e para eles próprios. É com grande prazer que a gente vai conversar hoje com um grande profissional de marketing, ele que é muito preparado, se expressa muito bem, conhece os mercados variados. Matheus, é um prazer em tê-lo na tela da TV do Povo. Obrigado, Marquinho, por me receber. Saudações? Rubro-negras, lógico, né? Tem que começar assim, apesar de você não gostar tanto do meu Mengão. Vamos. Eu sempre filmo Mengão aí. Aliás, tem filmado muito, porque vocês têm colecionado vitórias. 2019 foi o ano da glória, mas ultimamente não tá tão bom assim, né? Isso é Flusão, né? Saudações tricolores. Seu Flusão tá um pouquinho melhor do que o meu Mengão. Tá jogando, né? Jogou, né? Jogou, hoje apanhou, graças a Deus. Apanhou? Apanhou, 2-1. 2-0, foi pior. E o Flamengo? Mengão ontem foi 1-1. 1-1. Sofrimento, infelizmente. O Gabigol, o que tá vendo com ele? Ele tá meio pesadão, hein? Tá meio pesado. Pô, tá errando o gol. Errou o pênalti. Nunca perdeu gol, pênalti. Nunca vi isso. Mas eu não entendi, bateu na trave, voltou e entrou e não valeu? Não pode, como é que foi? Não pode, é 2 toques. Porque a trave é neutra do jogo. Aí bateu na trave, ele bateu. Enfim, tem as discussões da vida, né? Invasão de área, enfim, mas não vou ficar chorando, não. Vamos pra próxima. Empatou. Quem perdeu fui eu. Vamos pra próxima. Vou pra próxima desse Você melhor. nasceu aonde? Estudou aonde? Conta um pouco sobre você, Matheus. Eu sou natural de Rio Claro, interior do estado Rio também. Claro, uma cidade com quantos habitantes? Hoje 25, 26 mais ou menos. 26 mil. Estudou aonde? Lá? Estudei lá. Ensino médio foi todo lá, fundamental e médio. Depois disso, porque é uma cidade muito pequena, lá não tem universidade, ainda mais na área que eu sempre gostei, que é a área de marketing. Então eu fui para uma cidade ao lado, chamada Volta Redonda, cidade da CSN, cidade da Siderúrgica Nacional. Divide aqui com o nosso telespectador, por que lá chama Volta Redonda? Lá tem um rio chamado Paraíba do Sul. E tem um certo local da cidade que tem uma grande curva, uma volta redonda. E foi lá atrás, quando Volta Redonda foi emancipada da cidade ao lado, Barra Mansa, ganhou esse nome. E lá nesse local é a Ilha de São João? Ilha de São João. E o que acontece lá? Famosas festas, Ilha de São João. Creio que o Marquinho da antiga já deve ter ido lá. Teve Festa da Primavera, que deve conhecer. Isso. Festa da Primavera, outros shows lá. Rádio Mania. Tinha uma gincana, onde várias equipes se inscreviam e eram responsáveis para cumprir tarefas na Festa da Primavera. Volta Redonda é uma cidade muito importante para o Rio de Janeiro, como Nova Friburgo é também. Hoje deve ser a cidade aí, a 5ª ou a 6ª de maior número de população. É uma CSN. Uma cidade muito importante por conta da CSN. Ali atraiu muito por conta desse polo metal mecânico, né? Hoje existe um polo metal mecânico lá que foi criado há um pouco mais de 6 anos. Logo próximo ali a gente tem a cidade de Porto Real, a cidade de Resende também. Porto Real tem muita montadora, né? Muita montadora. Ali tem Peugeot, Nissan, outras, não vou me recordar, mas ele tem muita fábrica, a MAN lá. Então, A MAN, eu me lembro do meu amigo Coronel Heitor, foi comandante da MAN, e a gente manda um abraço para ele. Um abraço aí. Uma cidade muito importante, aquele eixo ali Rio-São Paulo, é um eixo muito estratégico, né? Está a 2 horas do Rio, a 3, 4 horas de São Paulo, também muito próximo de Minas, então até pelo sotaque, eu acho que é muito igual aqui também, né? Mas o seu é mais puxado. É mais puxado pelo S. Sim. Eu morei com um amigo que morava em Volta Redonda, o Sandro,
Aí ele falava seis, três, aí a gente ficava brincando, porque aqui a gente fala muito pontuadinho, seis, três, e ele seis, três. Bem pontuadinho, né, a frase. Enfim, eu fui para Volta Redonda, comecei meu estudo lá na área de publicidade e propaganda, me formei pelo Unifoa, né, o Centro Universitário de Volta Redonda, um centro universitário muito Era FOA, passou a ser Unifoa. Lá atrás, quando criaram, era a Fundação Oswaldo Aranha. Isso, FOA. Aí como Viu como é que eu conheço a cidade? Ó, tá sabendo. Lá atrás, quando criou, foi para medicina, depois veio engenharia, educação física. E quando eles transformaram a Fundação Oswaldo Aranha em um centro universitário, veio a Unifoa. Apesar da sigla não significar Centro Universitário de Volta Redonda. Só um parênteses. O sonho de Friburgo era ter o curso de Direito. Era o sonho da cidade. E eu estudava na Universidade Católica de Petrópolis, onde eu fui presidente do DCE e fui presidente do DA de Engenharia. E fui a Brasília liberar crédito educativo e peguei a fórmula para trazer o direito para a cidade, para aqui, para Friburgo. E junto com o ministro Murilo Ringel, do governo Itamar Franco. Você não era nem nascido. Não, isso aí leva um tempinho, isso aí. Mas assim, é uma grande oportunidade pro friburguense, isso Assim, hoje eu tô aqui em Friburgo faz um pouco mais de 5 meses. 5 meses. Já tinha ouvido falar antes? Já. Tinha vindo aqui antes ou não? Eu já passei por Teresópolis, já tinha conhecido Bom Jardim, que é menor, mas em Friburgo não. Agora aqui eu vim conhecer o frio de Friburgo. Tá frio, já tá com casaquinho, já é maio, né? O pessoal botou um medo, Marquinhos do céu, um medo desse frio. Mas assim, até que eu tô aguentando. Não sei se vai piorar, mas tô aguentando. Aí eu consegui, com as informações, levei pro vice-prefeito da época, as informações como faria para trazer direito para Friburgo. Que todos os anos o Cândido Mendes falava que ia trazer direito para cá e levava 1000 votos da cidade como deputado federal e não trazia. Era justamente essa questão da FOA. Ou seja, a Cândido Mendes era uma faculdade e a FOA era uma faculdade. Mas uma universidade, ela só em comunicar ao Ministério, ela poderia trazer o curso de Direito. E eu, com essa informação, eu levei para o vice-prefeito da época, a gente realizou o sonho da cidade de trazer o curso de Direito, viabilizando a formatura de mais de 20 mil profissionais na região. Aí, o novo advogado também está aqui, né? Obrigado. Novo bacharel em Direito. Novo bacharel em Direito, futuro advogado. Que Deus ouça e que os anjos digam amém. Mas aí você escolheu Friburgo como? Como é que você veio parar aqui? Eu venho da área do varejo. Eu trabalhei por muito tempo numa rede de supermercados lá da minha região. E vim trabalhar aqui também. Qual era a rede lá? Lá em Royal, Grupo Royal. Eu já ouvi falar, um grupo famoso. Grupo famoso lá na Quanto região. tempo de existência do Grupo Royal? Pouco mais de 60 anos. É mais velho que a cidade de Volta Redonda. 60 anos. 60 anos. Sou queizabro. E o que você fazia lá? Trabalhava na área de marketing, era criativo lá. Aí isso também durante a minha execução da faculdade, trabalhei por um tempo considerável lá e vim aqui para Friburgo também para uma rede de supermercados. Para uma rede. E como é que essa rede te descobriu? Cara, o Jonathan, ele é um bom pesquisador. É o cara. É o cara. Nessa vida aí de supermercados, ele chegou no meu nome. Estive aqui em dezembro, um namoro muito rápido que virou um casamento muito rápido. E a gente está nesse projeto há muito tempo aí. Friburgo é um centro. Há pouco tempo, mas que vai levar muito tempo para se concretizar e virar um grande sucesso ainda mais do que hoje. Foi o primeiro passo de uma longa caminhada. Primeiro passo. Nem foi passo, foi um salto. Graças a Deus, deu tudo certo. E nesse sentido, como é que você enxerga o mercado aqui da região? São 13 municípios: Cachoeira de Macacu, Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro, Carmo, Trajano e demais, que são ligados a Friburgo. Essas pessoas saem de seus municípios e vêm para cá estudar, vêm para cá comprar. Como é que você avalia as redes e os supermercados e os mercados do nosso município? É uma cultura muito próxima da minha região. Eu sou da região sul-fluminense. Por que é próximo?
Porque assim, pegar por exemplo, Volta Redonda hoje, ele concentra, como Friburgo concentra a população de outras cidades. Eu sou de uma cidade de 25 mil habitantes, eu saí da minha cidade com 17 anos e fui para Volta Redonda para estudar. Por conta de lá ter a faculdade da área que eu queria. E também tem a faculdades federais, enfim, uma UF também lá, é o segundo maior polo do estado. Então assim, essa transição de cidades é uma coisa muito próxima da minha área. As pessoas tendem a fazer isso. Aqui na região de Friburgo também acontece isso. Então assim, é necessário para que nós, supermercadistas, para que nós do varejo, entendêssemos essa cultura das pessoas virem para cá, de necessitarem de facilidades. Então, por exemplo, pegar eu na época, quando universitário, eu tinha algumas dificuldades de ir ao supermercado, porque a minha alimentação era por base de coisa que comia rápido. Então assim, obviamente eu conheci o Royal, conheci a cultura local e comecei a usar ele. Quanto tempo de Royal? Fiquei um pouco mais de 1 ano e meio lá. E por que o nome era Royal? Royal é uma palavra que dentro da cultura japonesa, o dono é japonês, a esposa dele é chinesa, é um nome que traz essa ideia de realeza. Apesar de ser um nome em inglês, dentro da cultura japonesa essa base de realeza. Então eles, na hora de descobrir, de tentarem um nome, de acharem um nome para a quitanda deles lá atrás, há 60 anos atrás, a palavra Royal foi escolhida por eles por ser essa questão de realeza, cultura, enfim. É uma coisa muito, muito bonita deles. Você estava fazendo uma ilação entre Friburgo ser uma sede de 13 municípios e você, Volta Redonda também é algo próximo. Volta Redonda ser próximo disso. Então a gente teve que evoluir lá dentro do Royal com essa cultura, de ver pessoas de outras cidades, de culturas diferentes, cidades de interior, aí com públicos conservadores, com públicos que priorizavam com produto local. Uma coisa que a gente estava conversando até antes dessa entrevista. Então assim, o supermercado, as redes supermercadistas daqui, elas têm que voltar também para essa cultura local. Tem que o queijo local, ter o refrigerante local, ter os produtos locais para poder atender essas pessoas. E também ter essa capacidade de entender as variações de público. Público idoso, que também é um público muito forte aqui. Uma curiosidade da minha cidade, de Volta Redonda, lá hoje tem a maior associação dos aposentados do país. Para ter noção, o time local de bocha participa dos campeonatos nacionais. Então assim, é uma coisa que a gente tem que captar da cultura e é uma coisa que a gente está fazendo aqui com essa rede de supermercadistas que eu atendo. Bacana, lá tem o Náutico, né? O Náutico, o Clube Náutico. Tem o Purão. Tá conhecendo, meu amigo. E vamos que vamos. O Náutico, eu fui lá uma vez e há muitos anos atrás, quando não se falava em GLBTQIA+, lá já tinham 3 banheiros. Era um banheiro de homem, um banheiro de mulher e um banheiro ligado ao público LGBT. Foi uma criação há décadas atrás, eu vi isso lá. Lá já existia, hoje também, creio que seja uma das boates mais antigas do país, também voltada para o público da época GLS, depois todas as evoluções que foram acontecendo. A UE é o nome do local. Debaixo de uma ponte, é um negócio muito, muito maneiro. Mas enfim, uma área que eu também estava conversando contigo aqui, eu também sou da área da comunicação, também puxo as perguntas. É sobre a área política, eu também venho da área política, trabalho. Você trabalhou na área política? Na verdade, eu comecei no marketing na área política. Meu amor pela política, ele se afloresceu. Você tem algum parente que foi político, alguma coisa? Não, meu pai, ele foi um político frustrado. Ele era taxista. Ele tentou ser vereador na época. Repararam? Taxista. Ele tentou ser vereador na época, só que por conta do partido que ele estava, ele tinha conseguido na época, na cidade, 350 votos, o cara já é vereador. Ele teve, eu acho que na época, 600, só que o partido dele não teve voto suficiente. Tinha que fazer a legenda. Eu tive esse problema aqui na cidade. As regras eleitorais de hoje, se valesse na eleição onde eu fui, tentei a minha reeleição, eu teria sido eleito. Eu tive 1.689 votos, fui de 500 candidatos, fui o 5º mais votado, mas não consegui a cadeira porque não fiz a legenda. Por quê? Porque antigamente você tinha que alcançar
o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, que dá um número aí de 4, 5 mil. Quociente eleitoral. Isso, para alcançar o coeficiente. Aí eu não alcancei. E às vezes, algumas pessoas desinformadas perguntam: mas você não se reelegeu? Eu não me reelegi, não foi por falta de votos. Eu não me reelegi porque na época um vereador, ele fez um trato comigo, fez a convenção comigo e na hora de entregar a documentação, entregou como se tivesse feito com outro partido, que levou uma vantagem e ele me prejudicou. Foi o que aconteceu com meu guardando as proporções que seu pai. Então assim, ele foi um político frustrado, mas assim, ele nunca deixou de... Por conta da profissão dele, né, ele conhecia muita gente, nunca deixou de ser uma pessoa politicamente ativa. Diferente de ser um político, ele era politicamente ativo. Então assim, foi uma coisa que evoluiu. Nesse sentido, eu queria que você explicitasse a importância do marketing na empresa, a importância do marketing político e a importância de você divulgar. O marketing ele serve para dar visibilidade. As coisas acontecem diariamente, pessoas nascem, pessoas crescem, histórias são contadas e o marketing ele serve para dar visibilidade a isso. Só contando bastidor aqui, a gente ficou conversando um pouquinho mais de 1h30, né, Marcos? Sem dúvida. Nesse meio tempo a gente contou histórias. Aí você contou a história do menininho que há 10, 12 anos atrás, 12 anos atrás, teve a tragédia aqui em Nova Friburgo que infelizmente vitimou diversas pessoas. E que você, nessa ocasião, você encontrou esse menininho, pegou ele no colo. Neném, era criança, nem andava. Então assim, o marketing serve para dar visibilidade a histórias como essa. Você há 12 anos atrás, você de alguma forma fez a diferença na vida dessa criança. Então a gente se forma publicitário, se forma às vezes jornalista dentro da área da comunicação social para dar visibilidade. O jornalista através de matérias, o publicitário através de campanhas. Então a gente serve para talvez mostrar uma história dessa, falar de um produto, falar de diversas outras coisas que são necessárias que a população entenda, compreenda, consuma, enfim, vote, enfim, tenha alguma ação posterior. Então, o marketing em si é importante para a política, é importante para o negócio. Então, toda essa formatação é necessária para o sucesso de uma coisa. Henry Ford, se sobrasse $1 no meu caixa da minha empresa, eu investi em propaganda. Como é que é isso? Assim, é necessário. Para você gerar dinheiro, você precisa investir em marketing. Um negócio, uma pessoa como o Marquinhos, obrigado. Ele não seria sem o marketing. Se o Marquinhos lá atrás não tivesse sido o jornalista que ele falasse como ele falasse, investisse na comunicação, nas pessoas como ele comunica, ele não seria o vereador mais votado de Friburgo. Então, tudo isso, todo esse investimento, seja financeiro, de tempo, né, o famoso smart money, né, o conhecimento, você não teria o resultado. Então, todo o resultado que a gente escolhe hoje, seja no supermercado, seja numa padaria, numa lanchonete ou num político, ele é através do investimento, seja financeiro ou de tempo. Eu faço ações sociais desde quando me entendo por gente. Eu fui fundador do Interact Club, que é a Juventude de Rotary, fundador do Rotaract Club, Juventude de Rotary, sempre fazendo campanhas de arrecadações de cestas básicas, de roupas, para poder ajudar a população. E sempre eu faço divulgação daquilo que eu faço de bem para as pessoas, porque eu acho que inspira. Aliás, mais do que acho, eu tenho a certeza que inspira outras pessoas a fazerem. Mas tem determinadas pessoas que falam assim: o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. O que você pensa sobre isso? Assim, existem casos e casos. Existe o claro interesse, às vezes, de algumas pessoas em promover alguma coisa só para mostrar que faz. E existem a forma de você mostrar que faz para que outras empresas, para que outras pessoas
se sintam sensibilizadas ou inspiradas naquilo para promover também situações como essa. Então, por exemplo, eu pego hoje na atual rede que eu trabalho, eu forço comunicar diversas situações sociais para mostrar para outras empresas que existe a necessidade social de qualquer CNPJ. O CNPJ ele não é apenas para gerar lucro, o CNPJ não é apenas para botar dinheiro no bolso do dono. Ele serve também para inspirar, para causar impactos sociais, culturais, ecológicos, enfim. A gente tem a nossa responsabilidade social em todas as práticas. Então, o que a mão esquerda faz, em certos momentos a mão direita precisa ficar sabendo. Para isso inspirar outras e outras e outras pessoas e empresas a fazerem o mesmo. Fazer uma brincadeira. Refrigerante. Coca-Cola. Lâmina de barbear. Eu acho que pode falar Gillette. Máquina de lavar. Vamos botar uma Consul. Uma Consul. Fotocópia. Xerox. Quando se falar num mercado, quando se falar numa farmácia, quando se falar numa oficina, quando se falar num hotel, quando se falar, seja em qual ramo de mercado for, é necessário que venha na mente do consumidor aquele ramo para que a pessoa possa, não, eu vou comprar um remédio, eu vou nessa farmácia, eu vou fazer uma compra para minha casa, eu vou no Serra Azul. Primeiro. Eu vou fazer uma compra, eu vou comprar um plano de saúde, eu vou em determinado lugar, eu vou no GS Saúde. Eu vou não falar de vereador. Isso. Como é que você consegue, pelo seu profissionalismo, como é que você consegue convencer e deixar essa ideia na cabeça da pessoa que ela vai precisar de consumir e que ela tem que ir naquele lugar, que aquele lugar é o melhor? A gente chama isso de notoriedade. Notoriedade. Isso é até meio que regulamentado no país. Hoje, por exemplo, existem marcas notórias. Quando a gente fala de um registro de marca através do NPI, o presidente do NPI era meu amigo, foi meu professor, João Carlos. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Fica na Avenida Venezuela, ali no centro do Rio. Esse instituto ele regulamenta todas as marcas do país. Isso quando a gente fala de marcas, seja um nome, um formato, igual ao formato da garrafa da Coca-Cola, ou do chocolate Toblerone, enfim. Deixa eu te dar um parênteses, que você que está chegando aqui na cidade, você falando de NPI. Eu estive fazendo uma matéria com o Nego. Você já foi no Jardim do Nego? Já soube da existência ou não? Então, o Jardim do Nego, ele fez esculturas no barranco e ele protegeu com musgo, mas são esculturas lindas, de mulheres, de animais, muito bonitas, que o contorno pela natureza. E ele foi o criador da garrafa da Nega Fulô. Já ouviu falar? Já. Que é a cachaça famosa que é produzida aqui em Friburgo. O Nego reclamou comigo que ele fez a garrafa da Nega Fulô, que é toda estilizada, há décadas e nunca recebeu um centavo pela criação dele. Então vai o recado aí, mas vamos lá. Então assim, dentro do Tem que conhecer o Jardim do Nego. Vou marcar na minha agenda. Isso. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele já considera algumas marcas notórias. Então, por exemplo, hoje eu não consigo cadastrar uma Coca-Cola com contabilidade. Apesar da própria marca já ter em contabilidade cadastrado, existem outras marcas, McDonald's, Coca-Cola, que já tem a sua notoriedade por si só. Então, quando a gente fala de poder de marca, a notoriedade ela é necessária. Então, assim, você pensar primeiro em palha de aço, pensar em Bombril, você falar em chicletes, você já associar o nome de uma marca a um produto, que é a goma de mascar, isso já é uma coisa muito forte para uma marca. Então, quando a gente fala de, óbvio, você conquistar isso leva tempo, investimento, cansaço. Pro Bombril chegar aonde está como Bombril, foi muita campanha com o nosso carequinha para chegar lá. Quero mandar um abraço pro Osto Oliveto, grande corintiano, que eu entrevistei com muita alegria e muita emoção no camarote da Sapucaí, e ele que foi o responsável pela criação desse carequinha vendendo Bombril. O Washington hoje, ele isso junto com, vamos falar em outros nomes, Zanguanais, quando a gente fala dentro da área do marketing político, Manhanelli, Duda Mendonça, então assim,
alguns finados, outros ainda vivos, como Washington, eles são referências para o mercado publicitário e fizeram obras assim gigantescas que até hoje são lembradas nas nossas faculdades. O Washington, como ele criou o Garoto Bombril lá atrás, que hoje foi premiado mundialmente. Sim, mundialmente. Ele é referência, apesar do Washington não ser publicitário formado, ele é o nosso pai da publicidade. Então assim, junto com o Kotler, por exemplo, Philip Kotler. Então... Ele acabou a entrevista e falou assim, vai Corinthians. Vai Corinthians. Porque ele é corintiano. Sou o único mal do Washington, né? É o único mal. Então assim, são marcas notórias que levaram um tempo de construção. Eu acredito que, então assim, até dentro de próprio de Friburgo aqui, a gente tem marcas que eu considero já notórias, como a própria Stan. A Stan é uma marca que nacionalmente conhecida, passou agora por um rebranding lindo pela Ana Couto, que é também uma referência grande no Brasil. Então, conquistar isso demora tempo, investimento, mas não é impossível. Aqui a gente tinha o Whisky Teacher, mas aí deixaram a fábrica embora. Então assim, essa construção é necessária. Existem marcas políticas hoje no Brasil que são fortes. A gente pega aí, por exemplo, dos nossos últimos, o atual presidente é uma marca política muito forte. Lula é muito forte. O antecessor a ele, Bolsonaro, é muito forte também. Tu pega aí Getúlio, tu pega aí, dentre outros nomes que marcaram a história política do país. Então, em diversas áreas a gente tem sim as suas marcas, a gente tem sim as suas lembranças. E isso é muito forte e é um investimento a longo prazo. Quantas vezes esse investimento tem que ser feito em quê? Assim, é um investimento que assim, não existe uma matemática básica e clara para chegar nisso. A gente pode pegar aí, como eu falei de presidentes, vou entrar no assunto político aqui, a gente tem a construção da imagem do Lula, que é uma construção aí de talvez 30, 40 anos, que foi aos poucos conquistando até chegar no Lula Paz e Amor em 2002 pela mão de Duda Mendonça, que transformou fugiu o nome é um sindicalista radical, que a população tinha uma certa ânsia num líder paz e amor, né? Chamado Paz e Amor, em um grande líder que virou presidente, foi presidente, agora está pela terceira vez como presidente do país, fez a sua sucessora, Dilma Rousseff. E pelo outro lado a gente tinha Deixa eu te dar um parênteses aqui. O Lula, quando ele fez a Dilma, ele não queria que a Dilma se reelegesse. Era para cumprir a legislação eleitoral e ele voltar. Mas a Dilma bateu de frente com ele, quis a reeleição, prejudicou todo o projeto dele e do PT da época. O PT ele é um país enraizado na cultura brasileira. Ele é um dos maiores partidos em relação a afiliados. Tem uma cultura ainda. No fundo é o único partido brasileiro que tem filiados abnegados. Sim, Hoje sim. Você tem o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é a figura dele, não é o partido. A gente fala que localmente... Tanto assim, que ele trocou de partido e o pessoal continuou com ele. Diversas vezes. Não só entre PL e o Ele antigo... foi PTB, do partido que presidia. Ele já foi em diversos partidos. PP. Então assim, a marca PT no Partido dos Trabalhadores do Brasil, ela é uma marca muito forte e ela impacta localmente também. A gente fala que a política local ela não altera com a política nacional. Diferente disso, o PT influencia. Existe o voto ideológico petista, existe o voto ideológico pela bandeira do partido. Diferente de outros partidos aí, sei lá, PSDB, MDB, enfim, outros partidos que não têm essa cultura tão forte. Quando a gente fala de marcas políticas, a marca política Lula é uma marca muito forte, a marca política Bolsonaro é uma marca totalmente diferente construída, que foi construída aí de 2014 para cá, né? Isso Luciana Gimenez, Pânico. Ele foi uma marca, a gente fala que é um meme do Super Pop que virou presidente. Mas foi um meme do Super Pop que durante muito tempo bateu a sua marca, conseguiu colocar isso na cabeça do cidadão, que
em algum momento ali, entre 2013 e 2016, quando a gente fala desse momento de manifestações contra o governo petista, contra Dilma Rousseff, contra inúmeras outras coisas, alguns monstros que se criaram que eram verdadeiros, outros que eram falsos, e chegou na marca que conquistou a presidência. Aí a gente pode, nem vou entrar em fatores se é bom, se é ruim, se é branco, se é preto, se é roxo, se é azul, mas assim, são marcas que conquistaram o mundo, são marcas que conquistaram o lugar, e são marcas que vão se perpetuar por muito tempo ainda. Eu acredito que essa polarização é uma coisa que vai acontecer por muito tempo. Nesse sentido, a gente sabe da importância que tem em se divulgar as ações, se divulgar as pessoas, as empresas e os produtos. Você tem uma experiência no mercado grande, fora de Nova Friburgo. Eu queria que você fizesse uma comparação em que você vê do marketing lá com relação ao marketing aqui. Eu trabalho nessa área há muito tempo e uma coisa que às vezes agride a nós, empresários que buscamos patrocínio, que buscamos a divulgação da marca alheia, é que a pessoa, o empresário fala, eu vou fazer essa propaganda com você para te ajudar. A ver com fulano lá que eu já pedi para te ajudar. Não é ajuda, é uma troca de serviço. Ou seja, eu faço a prestação de serviço de divulgação, por consequência, a compra na empresa desse empresário. Como é que você vê isso? Marketing de influência, que é isso que a gente está falando, né? A influência de alguma pessoa define o processo de compra dela. Isso acontece desde grandes artistas, sei lá, Neymar usou uma camisa de uma marca específica, ou divulgou uma marca específica ao artista da Rede Globo, ao Marquinhos que falou de alguma coisa. Isso tudo influencia no processo de compra. A maior questão é que hoje a gente vive uma nova leva, e eu me considero também nessa nova leva da publicidade, que entende que algumas mídias elas são priorizadas, outras não, ou alguns preferem rede social, outros preferem a TV, outros preferem a rádio. Eu não vou fazer assim, falar que é certo ou falar que é errado, mas eu acredito em todas as mídias ainda. Eu tenho essa impressão. Toda mídia ela tem a capacidade de chegar em algum lugar. Eu acho, por exemplo, você entrega uma caneta com o nome da empresa. Para mim, aquilo vai te dar resultado. Você entrega uma camisa com o nome da empresa, isso vai dar resultado. Entrega um boné com o nome da empresa, vai dar resultado. Sim, vai. Você faz uma propaganda na rádio, vai dar resultado. Na televisão, vai dar resultado. No jornal, as pessoas falarem, existem as fases, né, da comunicação. Quando a gente vai falar de dentro da teoria da comunicação, a gente teve algumas eras que foram evoluindo, né? Tinha lá no início, vamos falar lá atrás, o telégrafo, aí depois veio a rádio, depois veio a TV preta e branca, depois veio a TV, o VT, né, poder gravar a TV e reproduzir isso em outro momento, porque antes era só ao vivo. Era só ao vivo. Então, eu assim, entrevistei o Maurício Sherman, que foi diretor do Faustão, foi diretor do Jô Soares, foi diretor de vários programas na Globo. Isso aqui é interessante. Eu perguntei a ele como é que foi colocar a TV no ar, porque ele foi o diretor que botou a TV no ar no Brasil. Ele falou que foi frustrante, foi muito frustrante. Aí eu perguntei por quê. Ele falou que ele colocou a TV no ar, mas não tinha televisores nas casas das pessoas. Então ele fez um trabalho hercúleo com resultado tendendo a zero, que o Brasil tinha 2, 3 televisões. Então assim, é uma evolução. Porém, eu não desacredito das mídias antigas. Por exemplo, o jornal ainda tem... Eu gosto de jornal. Ainda tem os seus consumidores. O rádio ainda tem os seus consumidores. Quantas vezes já entrei no carro, o cara tá escutando uma rádio. Ou eu liguei a TV, igual eu falei, vi seu programa no hotel. Tava no hotel, tava ali passando os canais, canal 3, tava lá o Marquinhos. Então assim, existem os consumidores de diversas mídias. Aí... é a visão do profissional, do público daquela empresa, talvez, decidir se vai para aquele caminho ou não. Ou às vezes é necessário você atingir diversas mídias para poder ter uma efetividade. Pega um exemplo do varejo, hoje todo mundo consome supermercado, todo mundo come, todo mundo compra as coisas para sua casa. Então eu tenho que estar em todos os locais. Eu tenho que falar com o público
B, com o público C, com o público A. Tem que estar na internet, tem que estar no ônibus, tem que estar na TV. Então, assim, há necessidade de estar em diversas mídias para comunicar com diversos tipos de públicos. Quem é muito meu amigo é o Leleco Barbosa. Leleco Barbosa é filho de Chacrinha. Chacrinha tem, para mim, a melhor frase do mundo em comunicação. Quem não se comunica se trumbica. Então, por exemplo, você às vezes quer comprar um carro. Eu tenho um carro que eu quero vender, mas eu não falei com você, você não comprou o carro, eu não vendi, deixou de existir um negócio pela falta de comunicação. Como é que é isso? A frase do Chacrinha, ela é clara. Ela é clara. Se você não tem um ato, é tudo são receptores e comunicadores. Eu tenho que comunicar para alguém receber. Eu tenho que ter um remetente e um destinatário da informação. Se em um certo momento eu não comunico tal informação, não tem como eu acreditar que o receptor da mensagem vai ter uma bola de cristal para saber o que eu quero comunicar. Então, o exemplo do carro, se você não me fala que tu quer vender o seu carro, eu não vou saber que você quer vender ele. Então, e você está querendo comprar. É a mesma coisa. Se eu não falar para você que eu quero comprar um carro, como que eu vou comprar o seu carro? Então, assim, é uma necessidade de diversas áreas de se comunicar. Isso seja empresa, seja uma pessoa como um político, enfim. Ele necessita ter a sua comunicação clara para poder sim ter o seu resultado. Quanto custa uma informação? Tem preço. Assim, Informação é dinheiro? Informação é dinheiro. Mas assim, eu não consigo... Talvez a informação seja a coisa mais valiosa que a gente tem. Acho que mais que hoje. Mais que amigo? Tá no mesmo local ali, mesma prateleira. Na mesma prateleira. A gente precisa ter informação para ter amigo, né? A gente precisa ter amigo para ter informação. Nada melhor que uma boa fofoca. Como é que você vê o mercado publicitário aqui do município? Cara, é um mercado que tem muita oportunidade, tem muita empresa grande aqui. É um mercado que tem muita agência. Talvez somente a necessidade de se profissionalizar mais, vislumbrar outros mercados. A gente pega alguns mercados publicitários mais evoluídos, como São Paulo, Rio, que as pessoas podem captar mais informações deles. É uma coisa que eu, enquanto marketing político, é a área que eu mais amo. Eu faço muito. Então, assim, por exemplo, para esse ano de 2023 já tem uns 3, 4 cursos já comprados para ir em diversos locais do país. Tem um que eu vou agora em Brasília, do professor Marcelo Vitorino. Tem outro que eu vou agora no Sul também, de grandes amigos meus, Laércio Menegai Júnior, Emerson Saraiva, enfim, que eu vou buscar com conteúdo para poder agregar no próximo ano eleitoral, por exemplo. Então, assim, a gente precisa captar informações, captar conteúdo de outros profissionais para poder evoluir. Então a gente pega aí dentro do mercado publicitário, que eu indico aí para donos de agências, pessoas que trabalham da área publicitária, do marketing. Tem o Patel, um grande líder, Philip Kotler, assim, eu acho que é o básico do marketing, os livros deles. Ele tem hoje 5 livros, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0, que assim, são compilados de marketing maravilhosos, você tem que ler todos. Se você for segmentar dentro de alguma área, busque profissionais que também trabalham dentro daquela área, como eu falei, da área de marketing político, que são grandes profissionais. Dentro da área de varejo tem outros, dentro da área de conteúdo tem outros, tem eventos nacionais, então, por exemplo, RD Summit, Fire, enfim, dentre outros locais que você pode captar esse conteúdo para poder utilizar dentro do mercado publicitário local. Uma experiência que marcou a sua vida no marketing. Isso aqui eu consegui fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu acredito, cara, que é a minha primeira campanha política. Minha primeira campanha política eu era uma pessoa ainda, como eu falei, o próprio candidato chama eu de estagiário até hoje. Eu entrei com 17 anos nela. Foi um local que eu aprendi muito, ajudei muito. Lá em Rio Claro? Lá em Rio Claro. Campanha de quê? Vereador, prefeito, deputado? Prefeito. Executivo. Mas assim, eu brinco que as minhas campanhas, a minha história com a política, ela começa um pouquinho antes. Eu falo desde a brincadeira com meu primo. Eu lembro da campanha de 2010 da Dilma.
Você é radical, é neutro, é Lula, é Bolsonaro? Eu sou totalmente neutro. A favor de todo mundo, contra todo mundo? Eu sou a favor de todos que respeitam a democracia. Boa. Então, assim, 2010 eu lembro dessa cena como se fosse ontem. Eu com meu primo na casa do meu avô. A minha madrinha, ela é filiada ao PT há muitos anos. Isso por conta do pai, por conta da mãe. E ela faz um L. Ela faz um L. Ela é de Angra dos Reis e ela levava o material da Dilma pra minha cidade, já Rio Claro. No quarto do meu avô tinha um monte de material, de santinho, bandeira. E eu não fazia noção do que era aquilo. Eu tinha 11 anos, 10, 11 anos. Aquilo ali era papel pra mim. Mas aquilo ali eu via as pessoas entregando e falava, quero fazer isso também. Aí pegava, andava pela rua, brincava, corria com a bandeira. E ali eu acho que talvez foi a minha primeira campanha. Mas aí depois eu tive a oportunidade de fazer isso como profissional. Mais profissional. Então, essa evolução ela foi necessária. Hoje eu enxergo a política de uma forma diferente. Hoje é o meu amor, o marketing político. Eu gosto de fazer isso. E gosto de transformar projetos e transformar realidades. Então, assim, é pegar um político, poder mostrar o melhor dele. É dar visibilidade às coisas que ele faz. É dar visibilidade das práticas que ele tem. Então, isso é uma evolução, isso é uma possibilidade para transformar uma cidade, transformar um estado, transformar um país. Então, assim, hoje eu já trabalhei de campanhas de vereador a presidente. No último ano eu tive a oportunidade de dar uma campanha presidencial, auxiliando, mesmo que um pouquinho, mas eu estava lá. Fiz um projeto gigantesco em Santa Catarina com o Jorge Guetem, que assim, um grande deputado federal hoje. Eu conheço o Espiridião Amin, foi governador hoje. Espiridião Amin, que também aquele cabeludo. Cabeludo, bastante cabelo, né? Espiridião, que também é um político muito forte em Santa Catarina, hoje ele está dentro do PP. Assim, é um estado que eu tenho um grande amor. Pude estar lá durante o ano passado, espero estar lá ano que vem também. E o Espiridião, ele é uma grande referência, como o Jorginho Melo também como dentre outros, sei lá, Dário Berger, que eu creio que você conheça, também é lá de Santa Catarina. Então, é um estado muito gostoso, é um estado que eu pude aprender muito, é um estado que eu pude colaborar muito, e tudo dentro dessa prática política. Então, assim, você fez a pergunta inicial. Qual foi a história em si, o momento em si que eu senti que eu fiz a diferença? Foi na minha primeira campanha política, com meu professor de matemática, que eu pude ajudar a ser candidato a prefeito, que eu pude ajudar na campanha, mesmo sendo estagiário, mas eu sinto que eu pude ajudar muito lá naquela vitória. O Espiridião Amin, eu tenho uma história interessante para contar. Eu trabalhava em Brasília, eu estava no Congresso, no Salão Azul, que é o Salão do Senado, e participei de uma roda de conversa. Só estava Antônio Carlos Magalhães, Benedita da Silva, Ronaldo Cunha Lima, Espiridião Amin. Uma roda com pouca história, hein? Naquele momento ia ser realizada uma reunião, uma sessão onde seria homenageado Cruz e Souza. Cruz e Souza é um poeta negro de Santa Catarina. E eles estavam comentando lá sobre os poemas de Cruz e Souza. De repente, o Antônio Carlos Magalhães se vira para o Espiridião Amin e fala: eu invejo o senhor, senador, porque Cruz e Souza tinha que ser baiano, tinha que ter nascido na Bahia. Aí o Espiridião Amin virou para ele: senador, a sua inveja é a minha glória, a sua inveja é a minha honra, a sua inveja é a minha gratidão de Cruz e Souza ser um grande escritor e ter nascido em Santa Catarina. O Espiridião é uma pessoa que sabe pouco de política, né? Usando de todo o sarcasmo possível. É um grande político, um grande líder. Creio que voltou para o Senado. Voltou para o Senado. Na verdade, na última eleição ele veio candidato a governador de Santa Catarina. Infelizmente não conseguiu o resultado da vitória, mas ele está ainda durante mais 3 anos aí. Luiz Henrique é de lá? Luiz Henrique, desculpa. Luiz Henrique, ele foi presidente nacional do PMDB. Foi deputado federal. Não me recordo, não. Ele deve estar fora da política. Ele foi prefeito também. Hoje lá a gente tem o Jorginho Melo, né? O atual governador. O antecessor dele foi o Moisés, que em 2018 foi o candidato bolsonarista, né? Um estado muito bolsonarista, Santa Catarina. Creio que posso julgar como o primeiro ou o segundo do país. Que tem enraizado muito isso ainda lá.
Então, o atual governador também é da base bolsonarista, né, o Jorginho Melo, que foi um grande defensor dele dentro do Senado Federal. Então, assim, lá é um estado bonito, se tiver a oportunidade de visitar, lá é de Itajaí a Navegantes, de Pomerode a Tubarão, Laguna, enfim, só lugar lindo. Tem um amigo aqui de Friburgo, o Cláudio, que ele foi para lá, trabalhou na Globo, ele representava o programa do Faustão lá, e ele está com uma rede de restaurantes lá muito famosa, e além disso investe na construção de imóveis. Está lá em Florianópolis, lá naquela bela região. A cidade é muito incrível. Nesse sentido, Friburgo, o que você espera da cidade? O que você espera fazer? Vender mais? Fixar a marca? Como é que é isso? Espero que a rede que eu estou hoje prospere ainda mais. Essa camisa aí é azul, hein, cara? É azul. Será que tem alguma coisa a ver? Espero que a rede que eu estou agora... É coincidência ou você gosta de azul? Eu gosto, é a minha cor predileta. Você tá na Serra. Tô na Serra. E tá vestindo azul. Espero que a rede que eu estou prospere ainda mais. Que eu consiga aqui contribuir não só como publicitário, mas como pessoa. Então, assim, que venha projetos políticos, talvez, que eu transforme alguém prefeito, alguém vereador, alguém, enfim, que esse futuro reserve muitas coisas boas. Você tem uma agência? Tem uma agência. Hoje focada em marketing político e uma outra focada em projetos de marketing. E esse projeto de marketing entram as empresas, entram Sim. Profissionais liberais. Diversos tipos de negócios, desde pequenos, médios a grandes negócios. Quem quiser te encontrar? Hoje você pode achar com o Matheus aqui no Instagram. O Matheus, com TH ou não? O TH. Meu nome ia ser Matheus, cara. Pô, nome bonito Minha mãe, demais, cara. Ela ia me conceder o nome de Matheus, mas na última hora trocou e botou Marcos. Ambos da Bíblia. Ambos da Bíblia. Ambos ali parceiros. O Matheus aqui nas redes sociais, qualquer rede social você acha assim. E para marketing político é Gabinete Digital. Gabinete Digital. Isso. Instagram, Facebook, site, Meu Gabinete Digital, você acha lá. e-mail, é tudo. Hoje você encontra Mateus@meugabinetedigital.com.br, você consegue chegar até mim também. maneiro. Aquele cidadão, aquela cidadã que está nos assistindo, de nos dar o privilégio de estar sintonizado na TV do Povo, Canal 3. Qual a mensagem de esperança, de carinho e principalmente uma mensagem de importância de se acreditar e investir em marketing? Eu tenho uma tatuagem aqui, escrito "Longe vai quem acredita". Então assim, é basicamente acreditar em você, acreditar no seu negócio, porque longe vai ir. É só você ter essa esperança dentro de ti que longe vai, tá? Longe vai com? Longe vai quem acredita. E quem acredita, vai longe. Já foi. Parabéns. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Tamo junto. Queremos agradecer a participação do Matheus, esse profissional que poderia estar em qualquer parte do mundo, mas escolheu estar em Nova Friburgo para colocar à disposição da nossa cidade suas informações, seu conteúdo e principalmente seu profissionalismo. São pessoas iguais a essa que nós necessitamos, que tenham projetos, que sejam capazes de realizar e principalmente trazer desenvolvimento para a nossa cidade, para o nosso povo e para a nossa região. Seja bem-vindo. Obrigado, Marquinhos. Um abraço, pessoal. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, redes sociais, a lente da verdade. Na TV do Povo, na TV do Povo aí, gente! Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente! Beleza.